E aí, eu sou o Luciano, trazendo mais um vídeo aqui. Dessa vez, velho, a gente vai assistir esse vídeo aqui, ó, Conor Murphy, né, que é um cara aí que ele é, maromba e tal, essa galera de fisiculturista e tal, né, velho, no mundo da estética e tal. Ele morreu, tá ligado? Ele morreu, o que foi hoje. Foi hoje que ele morreu, fazendo muita merda, parece que foi usando droga, alguma coisa assim, eu não sei, a gente vai assistir esse vídeo aqui, parece que ele ficou louco, tá ligado? Então, eu não conhecia ele, tá? Não conhecia, a galera tá falando dele, eu não conhecia. A gente vai ver agora no canal Léo Araújo, tá? O link vai estar aí na descrição. Vamos assistir esse vídeo aqui. A morte de Conor Murphy é muito pior do que você imagina. I'm just trying to remind myself, cause I'm really high. Tô muito chapado. É o seguinte, galera, como ele é um americano, né? Eu vou deixar a minha câmera mais pra cima pra poder dar pra ler a legenda aí no react. Beleza, vou deixar minha câmera aqui, ó, mais ou menos. It's getting weird. Hoje eu vou te apresentar uma das ascensões e uma das quedas mais bizarras que você já conheceu. Imagine estar no topo do mundo, milhões de seguidores, um dos físicos mais cobiçados da internet e a fama que qualquer influenciador sonha. So yeah, it's not. Agora, É muita mulher, viu? Esses caras aí. avança alguns anos no futuro. Sua vida termina fugindo da polícia depois de supostamente injetar ouro líquido no próprio corpo na tentativa de se tornar super-humano. Na fuga, seu desespero te aprisiona no fundo de um lago escuro na Tailândia. Parece Deu caramba, o cara virou o super, o cara virou o Capitão Pátria, tá ligado? Da vida real, velho. até roteiro de filme de terror barato, né? Pois é, infelizmente, essa aí é a história da ascensão e da queda macabra de Conor Murphy. I wrote a 70-page book in 2 days to try to explain happiness to them, and it's crazy, but yeah, I'm crazy, but I just want them to be happy. O que será que fez um gigante da Aí ele indústria já tá fitness loucão. perder a própria mente e se afundar em um poço tão profundo? Hoje você vai entender exatamente o que aconteceu com um dos casos mais bizarros que a maromba já viu. I've had some extremely eye-opening spiritual experiences that have changed my life for the better. I can honestly say that I'm completely free from the illusion of death and that I've been able to fill in some of the gaps between science and religion that I've had in my head. Meu irmão, você que tá chegando aqui agora, esmaga o gostei e confere a sua inscrição aqui embaixo, porque dessa forma você mostra pro YouTube que curte esse tipo de conteúdo, me dá uma força monstruosa pra continuar postando aqui nesse canal. Senhoras e senhores, sem mais demoras, bora pro vídeo. Para você entender exatamente como que Conor perdeu a cabeça, a gente precisa voltar na época de ouro do YouTube Fitness, lá por volta de 2016, 2017. Naquela época, o hype não era sobre protocolos abusivos. Na verdade, isso não era nem bem visto na frente das câmeras. O que chamava atenção mesmo era o shape, cara. I told you! Bingo! E o Conor Murphy dominava isso como ninguém. Ele tinha uma estratégia bem simples, mas muito eficaz, que fez ele alcançar muitas milhões de visualizações, acredite você. Ele chegava em público com roupas largas, abordava garotas e de repente... Ah, isso é massa, esse estilo de vídeo é legal, tá ligado? Eu vejo outros vídeos, tipo, o cara também vestido como se fosse de velhinho e tal, aí bota aquela máscara, né? Aí bota o chapéuzinho assim, é super na hora. É legal esse tipo de vídeo, velho, surpreender a galera assim e tal. Dava a camisa e revelava um físico bem trabalhado, percentual de gordura baixo, proporção de massa muscular em dia, ombro redondo, abdômen aparecendo. Não tinha como falar que o shape do cara não era estético, sacou? Just one second, I'll tell you when I'm ready. Shape do caramba mesmo. O shape do cara é show de bola. You can go for it. Se nós trouxermos para a realidade da geração Z, por exemplo, muito provavelmente eles chamariam o Conor de Shed. Só que por trás das câmeras, a pressão para manter essa imagem cobrava um preço muito alto. Conor Murphy sempre negou o uso de esteroides, mas o que começou a acontecer com o corpo dele dos anos seguintes contou uma história completamente diferente e bem mais sombria do que a gente gostaria. I want people to know this story and spread happiness to the world, because if it goes the wrong direction, Aí ele, eu acho que já tá loucão já, hein? I would rather have my arms chopped off, I would rather have my Meu caramba. arms chopped off, than to feel like this. Mom and Dad, if you truly love me, if you're truly sad about this, just stop. Be happy. É louco. O reino das sombras. O ponto de virada na vida do Conor Murphy, acredite você ou não, começou pelo mesmo problema que afeta muitos marombeiros hoje em dia. Eu tô falando da queda de cabelo. A linha frontal do cabelo dele começou a recuar muito forte. Dava pra Olha o Vegeta aí, ó. Ali, ó.
Vegeta, tá vendo? Havia umas entradas que chamavam muito a atenção e que aparentemente eram motivos de insegurança. Curiosamente, no exato mesmo momento, o shape dele começou a dar uma murchada, perder as proporções que tinham e aparentemente isso aí não era uma coincidência. O que aconteceu aqui foi que aparentemente a parada abrupta para tentar salvar o cabelo das paradinhas que supostamente ele não usava, resultou na perda drástica do físico que ele batalhou tanto para alcançar. E foi exatamente aqui que o Connor que nós conhecíamos começou a morrer lentamente. Sem o seu shape para sustentar a fama, ele entrou em um buraco negro espiritual bem assustador. And they like, you need to go to a psychiatric facility. And I'm like, fine, like take me in. And so we went in. É quase assustador como esse teste acerta quem você é. Em 2 minutos você descobre o seu chakra dominante, a sua maior força e a sua maior armadilha. And they admitted me again because my parents, I guess they kind of trusted my parents, and I also, I get too caught. I love talking about like extraterrestrials and stuff like that because there's a lot of stuff that the government recently released about them being real, and so I was actually I made a mistake. So I made a mistake, or maybe I don't know. But I talked to the psychiatrist there about some extraterrestrials, and they ended up admitting me. A verdade é que ele encontrou refúgio no reino espiritual, nas supostas medicinas da floresta. Ele começou a usar e não só usar, ele começou a abusar pesadamente de ayahuasca. Inclusive, existe um relato de um ritual onde ele teve de tomar a substância a cada 2 horas. O uso extremo de alucinógenos fritou as conexões do cérebro dele. Ainda não se sabe ao certo o que aconteceu para que ele começasse a surtar e perdesse a sanidade lentamente. Mas um dos indicadores é que o uso constante e exagerado de alucinógenos fez com que ele perdesse um pouco a noção de suas próprias ações. So your mind is very conflicted. You have these conflicting views on reality that cause you to suffer, and so this is your mind right now, okay? Now, what psychedelics do, okay? They're going to start rearranging the puzzle pieces, okay? Like this. And certain psychedelics, definitely like ayahuasca and psilocybin, they're going to rearrange the puzzle pieces in a order that is closer. A mente dele já tava... Ele começou fazendo algumas lives dizendo que ele tinha encontrado a parte do ego mesmo, que ele tinha passado por esse processo, que inclusive ele era a reencarnação de Jesus Cristo, meu amigo. Sem contar que ele dizia que as barreiras do bem e do mal simplesmente não existiam mais. Think about this. What if Connor Murphy did once have the biggest social media following in the world? What if it was more than that? What if, again, this is acting, Connor Murphy was so egotistical that he wanted to become God? How would he do that? How would he find a series of like these sort of enlightenment points where the limits on the earth fade away? How do you... Is that something that's possible? É triste, mas a loucura chegou ao ápice quando ele decidiu fazer um jejum de 40 dias seguidos. Nesse jejum, ele consumiu apenas água. A intenção, no final das contas, segundo ele, era para replicar a jornada de Jesus nos 40 dias que ele passou no deserto. O resultado desse experimento foi simplesmente assustador. Ele derreteu dezenas de quilos de massa muscular e quando apareceu em frente às câmeras, o cara parecia um esqueleto, um olhar seco, bem fundo, e ele pregava... Esqueleto também não, porra. Pera aí, porra, que eu sou mago... Aí, esqueleto também não, assim, porra... Filosofias bem assustadoras para se digerir. A verdade é que muita gente percebia, pouca gente admitia, quase ninguém fazia nada, mas o Connor, ele estava em estado de psicose. Antes do vídeo continuar, eu quero falar com você que está precisando dar um levante no seu shape, melhorar a autoestima. Vendo sua fama afundar e colecionando algumas indas e vindas de clínicas psiquiátricas, Connor decidiu abandonar os Estados Unidos. Ele foi direto para um lugar onde a loucura da maromba corre quase que solta. Eu tô falando da Tailândia. Quando ele chegou lá, ele conheceu uma galera bem polêmica mesmo. Eu tô falando de uma rapaziada que era conhecida por testarem protocolos cada vez mais absurdos nos próprios corpos. Ei, Tailândia é loucura, viu? Tailândia, viu? Eu acho que Ziz foi pra lá. Ziz foi pra lá e desandou a vida dele, não foi? Sabe quem é Ziz, né? Quem não sabe quem é Ziz, pesquisa aí, Ziz. O cara era, tipo, topão aí da referência, tá ligado? Maromba. I'm working on this. I've been actually born
for 6 days now. For 6 days. I think we talked about this earlier, but we are so far past that knowledge that I forgot. But the ego died 6 days ago. Is the 6th day. It's the 6th day at 5 p.m. Só que, aparentemente, a ida pra Tailândia era pra trazer uma certa paz pra ele e um novo recomeço. Só que paz definitivamente foi o que ele não conseguiu lá. Deu caramba, Muito pelo cara. contrário, a situação ficou bem violenta. O cara tá Imagina louco, só, véi. os vizinhos de uma casa que ele havia alugado ouviram gritos bem assustadores e Enlouqueceu. barulhos de itens sendo arremessados dentro da casa, quebrando. Por conta dessa movimentação estranha, eles acionaram a polícia caramba. imediatamente. As fotos que vazaram do local na internet revelaram um cenário muito assustador, com sangue espalhado pelas paredes, os móveis completamente estilhaçados, e a história caramba. que veio a público apontava que Connor teria surtado e atacado a sua companheira com um taco de golfe. Nessa confusão, ele acabou sofrendo um corte profundo na barriga e ele alegou que ela havia se defendido com uma faca. Mas nos vídeos seguintes, Connor tenta justificar a situação dizendo que tudo não passava de uma atuação, um mero experimento social para o YouTube. Mas já era tarde, né? Porque simplesmente a comunidade já não acreditava mais. Principalmente porque poucos meses depois, um de seus colegas de casa foi encontrado morto em um banheiro trancado por fora. E a história que rodeia essa situação tem muitas lacunas até hoje. Naquele momento, ficou evidente que Connor havia perdido completamente o contato com a realidade. So, concurrently, I am sitting here about to play some songs for you guys, but you're gonna help me write a coming out as gay song. I am gonna come out as gay in a lyrical tune, and you are going to help me. Thank you. I am Jesus. I am the second coming of Jesus. Yes, that is very true. I'm the best golfer on the planet. I'm the best at everything, but I'm also the most unintelligent because everyone is in on it. You see, I am just realizing that there has been a O cara play going on. enlouqueceu, velho. O cara surtou mesmo. Corigou legal. Com um certo vício pelas redes sociais e até tentando sempre ser o centro das atenções, Connor não conseguiu se afastar da internet por muito tempo para que ele pudesse procurar um tratamento psiquiátrico de verdade. E depois de um breve período longe dos holofotes, ele retornou tentando surfar em uma tendência estética meio estranha e um pouco perigosa. Era uma técnica que se baseava na loucura de golpear o próprio rosto com martelos ou com pesos bem pesados para forçar microfraturas, sustentado pela ilusão de que isso causaria uma calcificação óssea e criaria uma mandíbula mais quadrada, mais marcante, consequentemente maior e mais atraente. Hello, my name is Mandibulus Zygomatus, and I was just out here on my patio thinking about how much I mog the ancient Roman. It's funny because they're usually considered quite aesthetic, that's why they make sculptures of them. But look at this. A recessed mandible, an insufficient gonial angle, a suboptimal facial height to width ratio. Absolutely mogged. So if there's any artist out there that would like to commission a sculpture of me, the most aesthetic, mogging sculpture of all time, hit me up in the DM. E o cara começou a levar isso a sério mesmo, velho. Ele começou a aparecer nos vídeos com o rosto todo roxo, olhos visivelmente inchados e uma mandíbula tão artificial que parecia até filtro, meu parceiro. E aí não demorou muito para que os especialistas de internet e alguns outros criadores de conteúdo viessem a público revelar que aquele resultado que ele estava conseguindo no rosto não tinha nada a ver com microfraturas ou as pancadas que ele estava batendo. Sim, com excessos de aplicações e preenchimento facial que ele estava fazendo constantemente. O cara estava literalmente destruindo a própria estrutura facial em troca de chocar o público e reconquistar visualizações que ele já tinha perdido há um tempo atrás. É aquela velha história da vaidade destrutiva levada ao extremo, né? Onde a pessoa troca a saúde a longo prazo por alguns cliques imediatos. Só que esse retorno irreconhecível era apenas um ensaio geral para o que estava por vir. Cara, parece desenho animado, velho. Parece um desenho animado, tá? Minecraft, boy. The spirit of Elon! Corigou legal, velho. Se não é fazendo uma coisa, é fazendo outra. Você é louco. Thank you, Elon, for your sacrifice. Meu irmão, doideira. O ouro na veia. Chegamos então em julho de 2026. Agora, vocês vão conhecer o ato final de Connor. Há algumas horas atrás, uma notícia trágica envolvendo Connor Murphy foi divulgada nas redes sociais. Novamente, na Tailândia, o delírio dele de se tornar um deus ou de ser um ser interdimensional atingiu um ponto bem macabro. Segundo alguns relatos recentes gravados pelo Tony Hughes, o Connor estava aumentando as doses de um protocolo que já era bem impensável.
Ele não só estava injetando, mas ele também estava ingerindo ouro líquido diretamente no seu próprio corpo. Ele acreditava fielmente que o ouro nas suas células daria a ele supercondutividade elétrica e capacidade de poderes sobre-humanas. Por mais que pareça loucura quando você ouvir isso, mas o objetivo dele era que a própria pele ficasse translúcida, com o brilho do ouro visível na pele. A inserção de metais no organismo, somada à grave privação de sono que ele vinha enfrentando, desencadeou um surto psicótico praticamente irreversível. Na noite do dia 7 de julho, em um episódio de confusão mental completa, Connor vandalizou por inteiro o interior de uma mansão de luxo que ele alugava lá em Bangkok. Ele jogou tinta nas paredes, destruiu as decorações e quebrou completamente os eletrodomésticos. Na tarde de hoje, os moradores relataram que encontraram Connor deitado no chão, no asfalto quente, rolando, gritando aos céus e batendo no vidro dos carros que passavam por ali. Quando as equipes de emergência e a polícia chegaram no local tentando contê-lo, Connor correu em direção a um lago profundo do condomínio e simplesmente mergulhou. Não é possível saber se ele tentava fugir nadando ou se ele acreditava ser intocável o suficiente para conseguir ficar debaixo da água por tempo suficiente para não ser percebido. O que sabemos no final das contas é que ele nadou até o corpo entrar em exaustão total e, diante das testemunhas e da polícia, que infelizmente não podiam fazer nada por conta do risco e da profundidade escura que o lago tem, Connor submergiu, mas dessa vez ele não voltaria mais para a superfície. Isso de forma figurada, porque o corpo físico dele foi encontrado alguns minutos depois pelos mergulhadores. Dessa forma, aos 32 anos de idade, Connor Murphy partiu dessa pra melhor. I wrote a 70-page book in 2 days to try to explain happiness to them. It's crazy, but it's... Yeah, I'm crazy, but I just want to be happy. I want people to know this story and spread happiness to the world, because if it goes the wrong direction... Os laudos finais da autópsia ainda vão determinar exatamente quais substâncias que estavam no organismo do Connor no momento exato em que ele se afogou. Deve ter tanta coisa, né, velho, no corpo dele já. Encontrado pílulas não identificadas e 2 seringas sem uso no assento do seu carro. A verdade é que Connor Murphy construiu seu império vendendo a imagem inalcançável de um corpo perfeito no YouTube. E quando essa imagem começou a ruir, ele simplesmente não soube lidar com a perda de relevância e com o esquecimento do algoritmo. Para tentar se manter no topo, o cara começou a abusar de alucinógenos, começou a inventar uma suposta salvação, uma autoiluminação que ele teoricamente teria recebido, mergulhou nas práticas mais extremas do biohacking e ele usou o próprio corpo como laboratório. A tragédia que aconteceu no lago não foi um afogamento acidental comum, foi o último capítulo de uma autodestruição que durou anos, que foi exposta publicamente e foi monetizada a cada vídeo que era postado. So I'm just making this video so I can watch it and remind myself, fuck, pinch myself, am I dreaming? Is it real? Okay. Just filming this for me, okay. Tá filmando isso pra mim, ok. Just the camera roll, don't post this one. Okay, reminder, Connor, reminder, don't post this one. Lembre pra ele mesmo não postar. Caramba, velho, loucura, cara. Meu irmão, isso é louco, velho. Sabia não conhecia ele não, velho. Isso é triste, né? Porque o cara aí, velho, tem um futuro aí pela frente e tal. É um cara de presença, pô, tá ligado? Não vou dizer que é bonito, porque eu não acho nenhum homem bonito, só eu. Mas eu acho que o cara é presença, tá ligado? E ele, pô, velho, ele sabe interagir com o público e tal. É loucura, né, velho? Coringou legal e é isso aí, velho. É, a vida é assim. É, isso é triste, o fim é triste. Mas é isso, galera. Esse vídeo que eu assisti vai estar aqui na descrição, tá? Espero que você goste desse vídeo aqui, desse react meu. Poxa, loucura, velho. Tô pensando agora. Que doideira, né? É assim mesmo. Me segue aí, tá? Me segue, ó. Se inscreve aí no canal. Tá, dá essa moral aí, se inscreve aí no canal pra eu vou trazer mais conteúdo como esse e tal, tudinho. E enfim, vai lá no meu Instagram também, dá essa moral. Beleza, galera? Deixa o like aí, comenta o que é que você achou disso aí. Se você conhecia ele, se você conhece Existe, sabe quem existe? O que é que você acha disso tudo, velho? Cara, o cara tomou o V1, boy. O cara meteu o ouro na veia. Pá! Doideira. É isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu, tamo junto. E até o próximo vídeo.